Buscar-me-eis e me achareis. Quando o quê? Buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Deus está dizendo, todo aquele que me busca, me acha. Olha que coisa linda, Deus não diz assim, que se você buscar, você tem que insistir, não, você tem que buscar a Deus com o coração. Não precisa buscar, tem gente que tem que ficar repetindo, tipo uma oração que repete, como se isso fosse chegar ao céu. Não, Deus diz uma vez, entregue o seu coração a mim, me busque com toda a força do seu coração, e você vai me achar. Quer achar Jesus? Busque com o seu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando o fizer de uma maneira plena, inteira, não pela metade. Imagine você que está em casa nesse momento, Jesus faz um chamado para você. E você aceita o chamado, mas você começa a colocar uns... Você não, aqui não, eu vou até aqui, eu não vou. O que eu tenho que fazer? Quando Jesus chama você para um trabalho missionário, Ele não chama para você, como as pessoas falam, até eu mesmo uso muito esse termo, dar estudo bíblico. Na verdade, nós estudamos a Bíblia como uma pessoa, mas eu estou estudando a Bíblia também, de novo. É estudar a Bíblia. Como é que eu estudo essa Bíblia? Eu tenho que ter um manual de estudo, uma Bíblia? Não. Eu não preciso nem abrir a Bíblia para estudar a Bíblia com uma pessoa. Mas como, Márcio, eu posso estudar a Bíblia se eu não abrir a Bíblia? Vamos imaginar que no seu trabalho você não tenha tempo para... É muito corrido, não tenha tempo muito de ter um momento ali, de um culto, uma coisa que você possa... Um momento que você possa abrir a sua Bíblia e falar de Jesus através da própria palavra de Deus. Então, para aquelas pessoas que estão ali com você, convivendo com você, você é a Bíblia delas. É o seu proceder, a sua forma de estar entre eles, a sua maneira honesta, decente de estar com ele, amigável, é que vai cativá-los para conhecer o Deus a quem você serve. Então, ele não entende nada da Bíblia, mas você é uma referência bíblica para ele. Paulo fala uma coisa que nós deveríamos ter coragem de falar e a gente não tem tanta coragem. Paulo diz, seja meus imitadores. Paulo falou isso com uma força muito forte. Como eu sou imitador de Jesus. Paulo estava colocando ali numa condição de que ele estava sendo o representante de Jesus de fato, porque ele era um imitador de Jesus. Será que você tem coragem de falar isso para uma pessoa? Olha, me imite, porque eu imito a Cristo. É forte. Paulo fez isso com muita propriedade. Paulo entregou. Paulo teve um momento de fraqueza que disse para Deus, falou assim, olha, eu estou com um espinho na carne, que muita gente diz que pode ter sido da cegueira lá em Damasco, outros falam que é de casamento, cada um fala de uma coisa, mas ele tinha um problema, e ele pede a Deus para que esse problema seja retirado da vida dele. Por quê? Seria mais fácil ele pregar o evangelho sem aquele problema. E o que foi que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo pediu a Deus, falou com Deus e Deus o respondeu. Falou, isso aqui é para você se lembrar. Vai ficar desse jeito. A gente vai perguntar para Paulo, quando chegar no céu, a gente pergunta para Paulo qual era o espinho na carne dele. Né? E ele vai nos dizer com certeza. E eu espero que você possa estar no céu, para perguntar a Deus. Mas o segredo de quando você fala, buscar-me-eis e me achareis, quando o fizer de todo o coração, está num verso da Bíblia que nós conhecemos de cor e salteado. Que diz assim, buscar em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Na verdade, irmãos, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sequência do verso vem natural. Não tem como você não ter a justiça de Cristo e você não receber de Jesus as bênçãos que você precisa para a sua vida. Seja uma casa, um apartamento, um emprego, passar na faculdade, sabe? Um casamento, sei lá, se é isso que você deseja. Tenha cuidado com quem pede para Deus, né? Mas tudo bem, né? Você peça para Deus, mas
Deus disse que essas coisas Ele vai lhe acrescentar. Todas as necessidades que você tiver nessa vida humana, como ser humano, falho, cheio de problemas, mesmo ali Deus diz que vai lhe ajudar. Mas existe uma questão: eu entrego meu coração a Cristo, faço essa entrega real a Jesus e recebo dele o quê? O seu reino. Olha, ter o reino de Deus é algo especial. E o reino de Deus é o Cristo, é Jesus. Quando você aceita o Evangelho de Cristo e entrega o seu coração a Jesus, você recebe o reino de Deus. Tanto é que nós passamos por dificuldades, por problemas, sofremos, questionamos muitas vezes Deus pelos problemas que estamos passando, mas nós temos a esperança. E nós depois até pedimos perdão a Deus. Não foi nem resolvido o problema, mas a gente pede perdão a Deus pela nossa intolerância, pela nossa estupidez, e nós sabemos que Deus é tão maravilhoso, é tão especial, que naquele momento de loucura nossa, Deus nem ouviu. Porque Deus sabia que logo em seguida você iria pedir perdão por tudo aquilo que você tinha acabado de proferir. Entregar o coração a Deus é viver o reino de Deus. O reino de Deus não está no céu, não está na Nova Canaã ou na Nova Jerusalém, não está na igreja. O reino de Deus está em você. Por isso que quando fala assim, quem é a igreja? A igreja sou eu. Você não deve dizer, a igreja somos nós é muita gente, a igreja é cada um, você é a igreja. Você é o templo do Espírito Santo. Deus quer habitar em você, que coisa maravilhosa. Mas para Ele habitar no seu coração, existe uma regra. A gente fala assim, você não precisa fazer nada para ser salvo. Não é bem verdade. Não há nada que você faça que te dê a salvação. Isso aí é certo. Mas e se fosse desse jeito, então eu ficava em casa parado, e aí se eu fosse me salvar, eu salvaria, se fosse me perder, eu perderia, eu acreditaria na predestinação. Nós precisamos fazer uma coisa, escolher. Colocar o reino de Deus no nosso coração. E como é que eu faço isso? Quando eu entrego o meu coração para Deus totalmente. Por isso que ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando o fizer de todo o coração. O segredo está nessa questão básica. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, que muitas pessoas não gostam, mas nós precisamos falar. O dízimo não salva. Não, mas ele perde. Uma pessoa que devolve o dízimo não está salva. Nem pense nisso. Eu devolvo meu dízimo, eu já comprei meu terreno no céu, já estou garantido lá, estou com a chave, todo mês eu devolvo meu dízimo fiel, então eu estou no céu. Mas se você não devolver, você está perdido. Eu vou dizer por quê. Sabe por quê? Tudo é de Deus. Eu entreguei meu coração a Jesus e recebo dele as bênçãos que ele me dá do dia a dia. E eu me prendo ao dinheiro. Quando eu me prendo àqueles 10% e acho que ele me faz falta, e fico duvidando de Deus, e às vezes devolvo com o coração doído, não devolva, fique com o dinheiro. A igreja vai usar o dinheiro, a obra vai ser feita, né? Maravilha, mas você não tem benefício nenhum. Muitas pessoas confundem a Santa Ceia com um texto da Bíblia, quando fala assim, não faça a Santa Ceia se você tiver um problema com o irmão, antes de tomar a Santa Ceia, resolva. Eu pergunto a você, me diga aonde está escrito isso na Bíblia. Não tem essa parte na Bíblia com relação à Santa Ceia. A Bíblia diz assim, eu fui abençoado. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu resolvo fazer uma oferta especial a Deus. Não é oferta normal, oferta especial a Deus. Vou fazer uma oferta para Deus, porque Deus me abençoou. Aí Deus vai ficar muito alegre, porque você está fazendo com alegria. Mas Deus fala, olha, eu vou lhe abençoar mais ainda, mas antes de você devolver essa oferta, de você entregar essa oferta que você quer fazer, e eu quero aceitar, se você tiver um problema com algum irmão, vá lá e resolva primeiro o problema com o irmão. Aí depois você vem e devolve a oferta. Não tem nada a ver com Santa Ceia. Você pode tomar Santa Ceia, pensar que na pessoa que você está ali com desafeto, pedir perdão a Deus e tal, e aí depois você pode ir lá e resolver, porque a Santa Ceia é uma renovação da aliança. A pessoa que não toma Santa Ceia vai se perder, porque Jesus disse que nós tínhamos que fazer isso.
E uma pessoa não pode ter desculpa, é o diabo que coloca na cabeça da pessoa que ela não é digna de Santa Ceia. Eu não sou digno e você nunca vai ser digno de tomar a Santa Ceia do Senhor. Então pare com essa história de que eu tenho que ter dignidade primeiro para depois eu tomar a Santa Ceia. Não tome a Santa Ceia, pecador, e se arrependa diante do Senhor, coma o pão, tome o suco de uva. Primeiro lave os pés, é um ato de humilhação o lavar os pés. E aí quando o marido e a esposa, é o momento até de pedir perdão de alguma coisa que aconteceu ali naquela briga, ou um amigo, uma pessoa querida, duas jovens que estão tendo uma contenda, é excelente, esse é o momento de sentar ali, lavar os pés uma da outra, abraçar, fazer uma oração e mostrar que o reino de Deus está no seu coração. Então, quando a gente fala do dinheiro, o meu coração não está em Cristo. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Mas o meu coração está no dinheiro. Então, o dízimo é um teste de Deus. Deus não quer o seu dinheiro. Não. Ele nem precisa do seu dinheiro. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Essa igreja foi construída, se você deu oferta, ou se você não deu oferta, aparece alguém que vai colocar a oferta, porque Deus coloca no coração das pessoas e elas vêm e ofertam. Você perdeu a oportunidade de fazer parte desse grande projeto desta igreja, que ainda falta terminar ali, ainda a parte de cima. Mas Deus não precisa do seu dinheiro. Deus quer o seu coração. E se Ele tiver o seu coração, você não vai ficar preocupado com 10% do seu dinheiro, com a oferta que você dá. A oferta você dá, o dízimo não. Para vocês terem uma noção básica, e aí ninguém vai falar isso, nem o pastor, nem nada, mas preste atenção. Se o dízimo é do Senhor, e eu tenho R$1.000 e tiro R$100 do dízimo, o meu salário é R$900, certo? Porque 100 é de Deus, ok? Se eu quiser fazer uma oferta de 10%, eu dou R$90. Lógico que ele fala 100 por R$100, vai dar 9%, se você fizer o cálculo, mas na verdade é 10%, porque o dízimo não é seu. Se o dízimo não é meu, então eu só posso dar a oferta do que é meu, eu não vou dar a oferta do dízimo. Aí as irmãs falam, mas Márcio, eu vim para a igreja, eu estou apertado, dê 1%, comece com a oferta de 1%. Eu estou falando que não é para o dízimo não, ninguém negocia o dízimo, porque Deus colocou, é dízimo, a oferta comece com 1%, fala, Senhor, de ano em ano aumenta 1%, olha lá que eu botei, foi um ano logo, e peça a Deus para te abençoar, para você pagar essas dívidas que você tem. Eu tenho uma dívida de 5 anos, eu estou apertado, então, 5 anos, daqui a pouco você está dando aí 7%, 8%, e você vai ver que você vai sendo tão abençoado, que aqueles 80% resolve todos os seus problemas, que antes os 100% não resolvia. Mas se o seu coração estiver no dinheiro, você não tem um coração em Jesus. Então, essa história de pregar sobre o dízimo e oferta não é uma questão, de receber o seu dinheiro, ou que a igreja está querendo que você arrecadar dinheiro. Não é isso. É uma questão de aonde está o seu coração. Que Deus você está adorando. O dinheiro é um Deus. A internet é um Deus. O celular é um Deus. Eu estou acompanhando até minha pregação aqui. Então, assim, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente faz, com o tempo que a gente usa, o que você faz na internet, qual o benefício que você tem. Eu tinha tomado a decisão de cancelar o WhatsApp. Mas fui obrigado a abrir de novo, eu coloquei outro número, estou com outro número, porque não aguento mais receber aquela ligação, você é fulano, você é ciclano, aquelas cobranças, sabe? E, nossa, isso aí perturba demais a gente. A gente bloqueia, mas parece que quanto mais você bloqueia, mais pipoca número. Aí eu voltei para outro número, estou com outro número aqui, mas de todo jeito ainda está ativo o número antigo. Só não no WhatsApp. Mas, porque a gente tem que usar o telefone para evangelizar. Quem trabalha com telefone não pode ficar sem. Uma pessoa que trabalha com telefone precisa do telefone. Imagina uma pessoa que é eletricista, ou que mexe com refrigeração, ou sei lá, um trabalho que ele necessita ter o telefone. Ele não pode ficar sem o telefone, ele vai ter que usar o telefone, porque ele trabalha com o telefone. É diferente, isso não quer dizer que você está usando o telefone errado, mas muitas vezes o telefone pode ser um Deus, a rede social pode ser um Deus, um TikTok, um Instagram. Tem pessoas que, se você não falar alguma coisa da imagem que ela colocou, da foto que ela colocou, ela se ofende, pois se ela esperar de mim comentar alguma coisa, ela está rodada, porque eu até cancelei o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, nunca tive esse negócio de TikTok, porque eu nem quero essas coisas. Só estou com um WhatsApp porque sou obrigado.
Senão nem esse WhatsApp eu não teria, porque senão nem conversa. Como é que a gente recebe o convite para pregar? Né? Fica difícil. Aí eu digo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É isto, é não ter preocupação com as coisas. E Deus disse, se você fizer isso e buscar o meu reino em primeiro lugar, olha o que eu vou fazer com você. Eu vou perdoar todos os seus pecados. Porque receber a justiça de Deus é ser justificado, é se tornar santo sem pecado. Como é que eu posso me tornar justo, santo, sem pecado? Quando eu busco ao Senhor em primeiro lugar. Se eu não faço, eu não sou justificado. Vem a oração do Pai Nosso que nos ajuda a entender isso. Há um momento da oração em que a gente diz, Senhor, perdoa os meus pecados ou as minhas dívidas, assim como eu também perdoo aqueles que têm pecado contra mim, ou que são os meus devedores. Preste atenção numa coisa importante aqui. O perdão nunca foi para a pessoa que recebe. O perdão, quando você perdoa uma pessoa, o perdão não é para ela. O perdão é para você. O perdão é para você que está em casa, para você que está aqui na igreja. O perdão não é para... mas ela não me pediu perdão, não tem importância. Perdoe. Não quer falar comigo. Aí é um problema dela, irmão. Aí é um problema dela, ela resolva com Deus, ela vai estar perdida, porque se ela não sabe perdoar, ela não vai para o céu. Mas você faça a sua parte. A pessoa não gosta de você, tudo bem. Você não só cumprimenta, fica de longe. Não precisa também ofender as pessoas com a nossa presença. Se ela não gosta de mim, mas se alguém falar dela para mim, eu só vou falar coisas boas. Irmão, ela está falando mal de mim. Não, irmão, não leva muito a conta, porque a irmã está nervosa, está passando por uns problemas, mas é a questão lá dela, ela nem pensa isso de verdade. A gente fica pé da vida, né? Fica chateado com isso. Eu contei para vocês uma vez, né? A mulher limpava a igreja lá na 405. Falou, Márcio, você não sabe o que a irmã fulano de tal falou de você. Rapaz, chega o sangue, subiu aqui, eu comigo é um no cravo, outro na ferradura. Eu já fui falar para a irmã, falei, o que aquela infeliz falou? Mas sabe o que saiu da minha boca? Falei, irmã, não fale não. Porque qualquer palavra que você disser será o diabo falando comigo. E eu não quero ouvir a voz do diabo na sua boca. Olha que coisa forte. Como é que eu vou perguntar para a irmã depois o que foi que a irmã me falou? Né? Que ela falou, não podia. Eu mesmo tranquei a boca da irmã. Irmã, eu falei, não fale porque é o diabo. Mas eu fiquei, que eu nem dormi de noite, querendo saber o que foi que a irmã tinha dito de mim. Vocês estão rindo? Rapaz, isso é horrível, você não sabe tanto que é ruim. Teve um dia que eu preguei na 405, aí eu comecei, irmãos, eu gostaria de pedir perdão. Aí eu queria pedir perdão para a irmã, mas não fui a primeira. Aí fui em cada um dos irmãos, 5, aí quando cheguei na 6ª ou 7ª, eu abracei a irmã, me perdoe, porque você sabe que eu sou assim, estúpido, bruto, né, um animal, olha só. Mas me perdoe, irmã, porque eu posso ter ofendido a senhora com palavras ou com alguma coisa, e de coração mesmo, me perdoe. E a irmã, não tem nada, tá bom, tá beleza, né? Então tá bom. Mas eu pedi perdão para ela ali, sem ela saber que eu sabia que ela tinha falado, eu não sabia o que ela tinha dito, mas eu sabia que ela tinha falado alguma coisa que não era agradável, né? E a gente fica assim. Mas você sabe que essa técnica funciona? Se alguém vier lhe contar uma coisa, corte. Fala, irmã, olha, eu sei que você está com boa intenção. Nem fala assim que é a boca do diabo, né? Mas era bom logo botar o capeta na boca dela. Mas não fale não, porque isso não é de Deus, não edifica. Então assim, deixa que as coisas vão se resolver. Se eu ofendi a irmã, eu vou orar, eu vou pedir perdão à irmã, ou irmão, ou sei lá o que está acontecendo, né? Porque não adianta, irmão, você falar que não fica chateado, porque você fica. A primeira coisa que você fica é com raiva. Você fica com ódio, o sangue sobe na cabeça, já quer cegar na irmã, fala assim, eu vou falar para aquela irmã, ela não faz nada, vem para a igreja, não faz nada, ainda fica falando da gente que está trabalhando. Você está vendo? A vontade é disso. E é verdade, que a irmã não fazia nada mesmo, só ficava fofocando. Mas assim, eu não podia falar uma coisa dessa, né? Aí assim, mas na cabeça o pensamento vem, mas rapaz, essa irmã não trabalha, não faz nada, não ajuda. E, né? Agora, quando você tampa o inimigo não entra no seu coração. Mas sabe como você faz isso? Ou você tem o Espírito Santo, ou sai de rompante uma coisa dessa. Mas é melhor que você tenha o Espírito Santo. Mas como é que eu faço para ter o Espírito Santo? Buscar a Deus de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Deus diz que você vai encontrá-lo. Que coisa maravilhosa é encontrar Jesus. Você fala, mas Márcio, eu não consigo encontrar Jesus, é porque você ainda não entregou o seu coração a Ele. Não, totalmente.
não com interesse, não de verdade, sempre teve uma reserva, sempre teve um quê, um senão, alguma coisa que tira você do céu. E você que sabe, não sou eu. E neste momento, nesse início de ano de 2026, nós temos o privilégio, a oportunidade de falar com Jesus e falar: Senhor, eu quero entregar o meu coração de total entrega, mas eu tenho falhado nisto, e vai ser difícil eu parar de falhar, Senhor. Me ajude, ó Deus, me dê força. Sabe por quê? Porque quando você clama ao Senhor, você quebra a armadilha do demônio. O diabo acusa Deus quando quer te ajudar, mas você mesmo está dizendo para o Senhor: Senhor, eu pequei aqui, eu peco ali, eu faço isso, me ajude, Senhor, em nome de Jesus. Quando o Espírito Santo vier para te ajudar e o demônio vier acusá-lo, ele falou: não, você não escutou, ele falou, ele nomeou os seus pecados. O pecado, gente, é algo que você tem que falar com Deus. Cuidado quando você confessa alguns pecados diante de outras pessoas. Nem todo mundo está preparado para ouvir o seu pecado. E nunca mais vai separar você do seu pecado. Você já não é mais pecador, já foi perdoado, transformado pelo poder do Espírito Santo. Mas as pessoas que ouviram o seu testemunho dificilmente vão desligar você do pecado. Então, se você tem um pecado, a não ser que seja um pecado cometido contra outra pessoa, vá lá falar com ela e peça perdão. Aí é uma questão sua, pessoal, você tem que falar sim, é uma questão sua que você tem que resolver com ela. Mas um pecado que você cometeu contra Deus, e você estava fora da igreja, não conhecia o Evangelho, e se arrepende, eu sei que as pessoas vêm com vontade de falar, enche o coração, mas eu sempre falo: tome cuidado, porque nem todo mundo está preparado, e essas pessoas que não estão preparadas podem ser a pedra de tropeço para você sair da igreja. Porque elas não entregaram o coração, não buscam a Deus de todo o coração, e são joios dentro da igreja. Aquela pessoa que faz você sofrer na igreja é joio, não tenha dúvida disso. Então, em vez de ficar com raiva dela, ore por ela, porque você busca Deus, e o reino de Deus está no seu coração. Se o Senhor está no meu coração, e o reino de Deus está em mim, eu tenho a mensagem de quê? Do reino de Deus para as pessoas. Vamos imaginar uma situação aqui. Imagine que eu vou falar alguma coisa para você, e vou lhe ofender com aquilo que eu vou falar. E vou falar muitas coisas. E você tem a capacidade que Deus lhe abra os olhos e você consegue enxergar os demônios que estão atrás de mim falando aquelas atrocidades a vocês. Vocês vão olhar para mim com raiva? Não. Vocês vão olhar para mim com pena, com dó, com misericórdia, e vão dobrar os joelhos e vão orar para que eu possa ser liberto dos demônios que estão fazendo eu agir daquela maneira. O problema é que nós não vemos os demônios atrás das pessoas, nós só olhamos para as pessoas, e aí o nosso ódio se revolta e volta para a pessoa. Quando diz irar sem pecar, é irar contra aquele que merece a nossa ira, que é o demônio, aquele que causa o pecado, aquele que causa a discórdia. Lógico que o ser humano é usado por ele, mas é o demônio que está por trás. A pessoa só está sendo um instrumento do coisa ruim, do capeta, do coisa ruim, do capiroto. E ele está querendo que você fique com ódio, porque quando o seu coração se inflamar de ódio, ele ganhou dois. Um que ele está usando, que é a boca dele, e o outro que é você. É fácil? Não é. Não é fácil, irmãos. Por isso que colocar o reino de Deus no coração é primordial. Ter fidelidade em Deus nas pequenas coisas é primordial. Não falar mal dos irmãos é primordial. Isso é fantástico. Outra coisa, é inconcebível uma pessoa que se diz cristã, que foi transformada pelo Evangelho de Cristo, ela seja desonesta, compra e não paga, enrolada para fazer as coisas, faz um serviço mal feito, porque nós temos
Olha, eu vou chamar o irmão da minha igreja, porque o irmão da igreja é muito melhor, ele vai lá, conserta a minha geladeira e vai fazer gambiarra na minha geladeira, vai mexer na minha televisão, vai fazer gambiarra na minha televisão, vai mexer no meu ar-condicionado e vai fazer gambiarra no meu ar-condicionado. Irmãos, e a gente chama os da igreja, né? Fala, não, vou chamar o da igreja porque é o irmão que tem consciência, né? Cristão, um homem de Deus. E o bicho às vezes é o homem do diabo, está dentro da igreja. E se tiver um cara ruim, eu falo, irmão, esse cara não é de confiança, não vai nele não, porque não dá. Mas nós não podemos olhar para os problemas dessas pessoas, não julgando as pessoas. Não, o reino de Deus está no seu coração. Se o reino de Deus está no meu coração, o que vai exalar do meu coração? O reino de Deus. Se eu pegar um limão e cortar no meio e apertar o limão, o que sai do limão? Limão. E se eu bater com o martelo no limão, o que vai sair do limão? Limão. E se eu cortar em vários pedacinhos, botar no liquidificador e vai sair o quê? Limão. Você só vai tirar de dentro de você o que você tem dentro de você. Se é apertando, se é no sofrimento, se é na dor, porque na hora da raiva você explode, solta o que tem dentro de você. Se você tem o reino de Deus no seu coração, o que vai sair da sua boca, por mais que você fique chateado, e no momento você para, respira, não responde, segura, fica até pensando, podia ter respondido, mas não respondeu, porque foi Deus que segurou, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e os homens de Deus e a mulher de Deus, eles têm o domínio próprio, que é uma das características do fruto do Espírito Santo. Mas porque eu tenho o reino de Deus no meu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando fizer de todo o coração. Quando diz assim, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, cegará você. Quando eu busco o reino de Deus, a justiça já me vem. É uma escolha que eu faço de ter Jesus. Eu já recebo o perdão dos meus pecados. E aí ele diz assim, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Deus diz todas as outras, todas é todas, não é só uma parte não, é tudo, tudo. Às vezes eu vejo o jovem na igreja e fico orando, quer um namorado, procura um namorado da igreja. Não estou dizendo que ele preste não, mas a chance de ele prestar é maior do que fora. Porque não quer dizer que é da igreja que é santo não, que a gente tem que ficar esperto com todo mundo. Eu tenho uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, porque ela não me autorizou, lógico, ela estava namorando na igreja central. E adivinha o que o cara queria? Isso mesmo que vocês estão pensando. Aí ela terminou o namoro. Quando terminou o namoro, eu falei, terminei. Aí eu falei, não vai me dizer que você terminou porque ele queria pular a cerquinha. Ela falou, foi. Falei, então termine mesmo, porque ele não vale nada. Falei, arrume outro, porque esse aí não é de Deus, deixa ele, coitado de quem pegar esse menino pela frente. Aí, hoje está casada, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Né? Então assim, peça a Deus e você vai achar, quando você fizer isso com o teu coração voltado para o reino de Deus. E vai encontrar uma pessoa que merece o teu amor e que vai valorizar a sua vida. Nós precisamos ter a consciência de que se nós não tomarmos as decisões corretas hoje, na nossa vida, nós sofreremos. Não seja o joio dessa igreja, seja o trigo. E o trigo, para nascer, ele morre. Então, muitas vezes, você vai precisar que o seu eu morra, para que um novo ser surja de você. Eu me batizei, você se batizou, a maioria de nós somos batizados. Quando a gente batiza e sai do tanque batismal, eu quero dizer para vocês que se você morrer depois do batismo, você está salvo. Tá? Não conheço ninguém que morreu depois de ser batizado, porque o diabo não quer levar esse cara de jeito nenhum, nem ela. Ele quer que ela tropece, que ela caia, que ela saia da igreja. Mas ali você está salvo, de verdade, porque os seus pecados foram enterrados ali, você sai zerado, pronto para ir para o céu. Aí o diabo falou assim, agora é minha vez. É na jornada que eu vou fazer ele voltar de novo os pecados dele tudinho. Mas a vantagem de Jesus é que Jesus morreu com os braços abertos. E Jesus disse que ninguém que o procurar, ele vai virar as costas. Por isso que ele disse, buscar-me-eis e me achareis. Você quer achar Jesus? Então o busque. Você quer ter um encontro com Deus? O busque. Busque de todo o coração, busque na sua casa, na sua família.
Agora, se o meu coração está voltado para Deus, se eu tenho Jesus no meu coração e o reino de Deus habita em mim, o meu lar já vive o reino de Deus aqui na terra. A minha casa já é a bênção do Senhor. E preste uma atenção numa coisa: o inimigo vai pegar os seus filhos, ou vai tentar pegar os seus filhos. Quando ele não consegue atingir o pai e a mãe, ele vai tentar a família, os filhos, que é o elo mais fraco, pelo menos teoricamente mais fraco, não quer dizer, porque eu conheço muitos filhos que têm muita força e se preparam e têm o reino de Deus no coração. Então a família tem que ficar atenta com os filhos. O seu filho é a herança do Senhor, e o diabo sabe disso, então ele vai querer destruir a herança do Senhor. Mas se você tem o evangelho de Cristo no seu coração, eu quero dizer que Deus fez uma promessa para você. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E mesmo depois de grande, ele não vai se desviar dele, mesmo que por alguma razão ele saia da igreja. O caminho está nele. Aí o que você faz? Ora. Ore, porque Deus disse algo maravilhoso, que vai restituir aos pais os filhos. Não que o filho vai ser salvo, porque Deus vai lá e vai tirar ele. Não, porque ele sabe o caminho, e a sua oração vai dar poder ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai atuar no coração daquele garoto, ou daquela moça, e eles vão voltar, ou o pai, ou o marido, ou a esposa, o avô, a avó, o irmão, uma pessoa querida que você está orando, ele vai trazer. Mas para que isso aconteça, você precisa viver o reino de Deus aqui na terra. E nós temos que viver agora. Nós temos que viver já. Então, em 2026, eu falo: Senhor, não demore. A minha pequena tem 8 anos. Senhor, não demore. Eu não queria que ela completasse 10, 11, 12. Aí eu já vou ficando com medo. Eu falei: Senhor, não vai. Volte logo, Senhor. Busque. Os que tiver para vir, vai. Quem não tiver, que fique para trás. Quer fazer o quê? Não manda. O cara não quer ser salvo, não quer ser salvo, não quer falar com Jesus, fique para trás. Mas busque, Senhor, o teu povo. Busque, Senhor, as pessoas que precisam estar no céu. E Jesus não veio, sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos fazendo o nosso trabalho. Porque o reino de Deus de verdade ainda não está dentro do nosso coração. Existem pessoas que têm o reino de Deus no coração, sim. Você conhece na igreja essas pessoas pelos seus frutos, pelo seu trabalho, pela sua forma de se conduzir e se portar dentro da igreja. Não estou dizendo que ela é santa e nem que é melhor que ninguém. Porque para se perder, como diz a própria Bíblia, quem está em pé, cuide para que não caia. Porque se você ficar achando que já está salvo e é melhor que os outros, vai fazer igual Lúcifer. Lúcifer também se orgulhou, porque era o mais poderoso dos anjos, sou o melhor de tudo, e aí já quis comprar uma briga com Deus, porque não foi chamado para uma criação de nada, porque ele é uma criatura, não tem que criar nada. Então o orgulho tira você do céu. Mas se você trabalha e busca Deus de todo o coração, você vai ter este presente de Deus. Gente, nós não conhecemos, não sabemos como vai ser a eternidade. Mas uma coisa é certa, nós não seremos ociosos no céu. Então quem não serve para trabalhar para Cristo hoje, não vai para o céu. Porque lá nós vamos trabalhar. Eu fico imaginando que nós temos aí bilhões de galáxias, né, que a própria ciência fala sobre isso. Imagine que existe um planeta em cada uma dessas galáxias habitado. São bilhões de planetas. Quanto tempo demoraria para que você pudesse visitar todos esses planetas? Se você visitar um dia, 1 bilhão de dias. Mas só que um dia você não conhece tudo. Você visita a Terra, um dia dá para conhecer a Terra, nosso planeta. Não conhece, primeiro vamos ter que conhecer a Terra. A nova terra, tudo que será criado, a Jerusalém que não vai ter noite, mas o planeta vai continuar girando. E o planeta Terra será o centro, a capital do universo. Eu quero trabalhar na seara do Senhor, lá no céu. Então comece aqui na terra. Isaías 52, verso 7, diz que formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. E anunciar o Evangelho, irmãos, não é só dar estudo bíblico, eu vim aqui a pregar, não. Anunciar o Evangelho é mostrar o reino de Deus que está dentro do seu coração às pessoas. E você não precisa falar do reino de Deus, você vai viver o reino de Deus com essas pessoas.
Não é difícil, não é difícil e nem é impossível. Mas uma coisa você tem que fazer nesta noite para a gente encerrar: a escolha. Escolha nesta noite, você que está aqui na igreja, você que está em casa acompanhando este sermão, escolha nesta noite buscar a Deus de todo o coração. Senhor, se há alguma coisa na minha casa, Senhor, que desonra a Tua presença, que nesta noite seja revelada à minha cabeça, para que eu possa chegar em casa, e você que está em casa, seja revelado também, para que você retire esta coisa que eu não sei o que é, para que o Espírito Santo possa ter plenitude de poder no seu lar. Se há alguma coisa que você está fazendo que impede a conexão completa de Jesus, apresente-se a Jesus o seu coração. Apresente-se a Deus o seu coração, e Ele virá até você e vai purificar a sua carne, vai purificar a sua vida e vai transformar você. Uma escolha, uma decisão. Para ser salvo só precisa disso: escolher, tomar a decisão correta, porque as outras coisas que vão acontecer na sua vida não virão mais de vós. O fruto que você vai produzir e o reino de Deus que vai sair de você, você não vai tirar de você porque você quer. Ele vai sair de você porque o que tem dentro de você, como tem dentro de um limão é limão, o que tem dentro de você é o reino de Deus. E quando você for apertado, for sacudido e passar pela sacudidura, o que vai sair de você será o odor suave, o cheiro suave do perfume do reino de Deus na vida das pessoas. E eu e você, neste ano de 2026, possamos entregar a nossa vida, o nosso coração, e fazer aqui uma renovação da nossa aliança. Você que está em casa também. E uma escolha: Senhor, eu escolho entregar o meu coração a Ti. Senhor, eu escolho viver o Evangelho de forma que as pessoas possam sentir o reino de Deus na minha vida. E que eu possa, Senhor, ser salvo. E a minha salvação possa também atingir a minha família. Primeira casa, primeira família. E aí, porque se você não salvar sua casa, o que você está fazendo? Noé foi um péssimo pregador. Um péssimo pregador. Ele pregou por 120 anos. Ele não construiu a arca por 120 anos. Ele recebeu a mensagem e começou a pregar. Depois é que ele começou a construir a arca. Quanto tempo ele demorou para construir a arca, eu não sei. Pode ter durado 50 anos, 60 anos, 70 anos, não sei. Mas ele passou 120 anos pregando. E não conseguiu convencer nem seus parentes, nem os irmãos, nem as irmãs. Você já pensou nisso? Mas a família dele estava lá dentro da arca. Não deixe a sua família fora da arca. É o desejo, a oração nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos orar por esta igreja virtual que alcança milhares e milhares de pessoas. Sexta-feira, no pôr do sol, a mensagem que é colocada com todo carinho, com todo amor, alcança milhares de pessoas. Essas pessoas, Senhor, estão sedentas pelo Evangelho e estão acompanhando o trabalho missionário desta igreja através da web. Que o Senhor abençoe, que o Senhor faça com que este sinal que está chegando em cada lar, em cada casa, possa alcançar cada vez mais pessoas. Não diferente, Senhor. A igreja física, cada pessoa e cada família que está aqui representada. Também, Senhor, aqueles que por alguma razão não estiveram aqui conosco, que o Senhor também, de uma maneira muito especial, possa tocar em seus corações e que o reino de Deus possa fazer parte de nossas vidas até a Tua volta. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajude, Senhor, a cada dia a vencer as tentações do inimigo. Livra-nos, Senhor, de todo o mal e prepare, Senhor, esta igreja para o grande dia em que o Senhor estará voltando e que todos nós, sem exceção, possamos estar em pé, aguardando o momento da transformação, da glorificação, para estar com o Senhor nos ares.
fique com cada um de nós e retornaremos aos nossos lares. E que durante a semana o Senhor também possa abençoar aqueles que vão viajar, aqueles que estarão em seu trabalho, em sua casa, de férias, que o Senhor esteja com cada um, os guardando e os protegendo em nome de Jesus. Amém.